Vamos iniciar essa atividade, esse debate sobre a Semana de Arte Moderna, proposto pelo IEB, o Instituto de Estudos Brasileiros. Então, para dar início a essa atividade, eu vou passar a palavra, quero primeiramente, em nome da organização, da professora Maria Arminda, da nossa vice-reitora, que é a idealizadora do projeto, do professor Alexandre Sais, diretor da Biblioteca Brasiliana Guido José Mindli, que está ali sentado na nossa plateia, e coordenador curatorial do projeto. Agradecer muito a participação dos nossos convidados de hoje e passar a palavra para a professora Mônica Dantas, vice-diretora do IEB, do Instituto de Estudos Brasileiros, que vai coordenar a atividade de hoje. Muito obrigado, professora Ana. Bom dia a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês no USP Pensa Brasil para a gente discutir a Semana de Arte Moderna, um legado de problemas e desafios à modernidade brasileira. Em primeiro lugar, em meu nome, em nome da professora Sônia Salstein, do Instituto de Estudos Brasileiros, eu gostaria de agradecer à professora Maria Arminda do Nascimento Arruda, vice-reitora da Universidade de São Paulo, e aos professores Abílio Tavares e Alexandre Sais, por essa oportunidade de conduzir os trabalhos de uma mesa redonda tão importante para pensar o Brasil. Agradeço, obviamente, às professoras Ana Paula Simeone e Renata Rocco e ao professor Tadeu Chiarelli, que muito gentilmente aceitaram o convite, então, para partilhar aqui conosco os seus conhecimentos. Nesse ano de 2022, é mais do que próprio, é absolutamente fundamental discutir o legado e os desafios da Semana de Arte Moderna. Trata-se de uma temática especialmente cara ao Instituto de Estudos Brasileiros, pois, como todos sabem, a coleção, o acervo como um todo, mas a coleção de artes em especial do Instituto, guarda um dos, se não o principal acervo dos modernistas de 22. E é algo que se percebe tanto na produção acadêmica sobre o tema, mas também nas exposições, tanto no Brasil como no exterior, para onde vão as obras da nossa coleção, né? Bom, é assim, então, com imensa satisfação que eu dou início aos trabalhos. Será da seguinte maneira: falará primeiro meia hora a professora Ana Paula, em seguida, mais 30 minutos, a professora Renata Rocco e, por fim, o professor Tadeu Chiarelli. Findas, então, as conferências dos três professores, a gente vai abrir para debates, primeiramente para perguntas e discussões entre eles, e depois para perguntas do público. Passo, então, a professora Ana Paula Simeone, minha colega, prata da casa. Ela é professora associada do Instituto de Estudos Brasileiros, professora dos programas de pós-graduação em Culturas e Identidades, do IEB, e Interunidades em Estética e História da Arte. Ela é membro do Institut d'Études Avancées de Nantes, foi professora convidada no Institut d'Études Européennes da Universidade de Paris 8, espero que eu esteja falando tudo corretamente, na École Normale Supérieure, em Paris, e no Instituto de Estética e História da Arte da UNAM. Atuou como curadora junto à Pinacoteca do Estado de São Paulo e o Sesc Pinheiros. Ela tem várias publicações, principalmente sobre os temas arte e gênero, mulheres artistas, memórias e arquivos femininos, das quais, por uma questão de tempo, eu vou destacar só duas: Mulheres Modernistas, Estratégias de Consagração na Arte Brasileira, que veio à luz esse ano de 2022 pela DUSP, e junto com Luciano Miliaccio, Art Deco no Brasil, coleção Fulvio Adolfo Lerner, premiado em primeiro lugar na 34ª edição do Prêmio Museu da Casa Brasileira e um dos finalistas do Prêmio Jabuti na categoria Artes. Então, é com imenso prazer que eu agradeço mais uma vez e passo a palavra para a professora Ana Paula. Queria muito agradecer pelo convite da Mônica e da professora Sônia para estar aqui. É uma honra falar ao lado do Tadeu, que é a minha bibliografia citada, inclusive, na palestra de hoje. Era um dos meus sonhos tê-lo, inclusive, na minha banca de livre docência, mas acho que ele não pôde, por algum motivo. E a Renata, um grande prazer. Fui da banca dela, uma pesquisadora maravilhosa, tem uma tese, um doutorado espetacular.
e agora está fazendo um trabalho lindo que ela vai falar para vocês. Muito obrigada aos organizadores pelo convite, à professora Maria Arminda, a quem eu devo muito, inclusive, de estar aqui nesse lugar, né? Os alunos sabem, eu muitas vezes pensei em largar a carreira e fazer direito, e eu acho que foi graças a ela que eu me mantive na universidade, então sou muito grata a ela. Obrigada a todos que estão presentes aqui e que também estão online. Eu acabei de lançar, como a professora Mônica comentou, o meu livro sobre as modernistas, que foi resultado da livre docência. Comento só rapidamente, no doutorado eu estudei mulheres artistas esquecidas, né? Artistas de orientação acadêmica, e vim de uma bibliografia de história da arte feminista muito voltada para o tema da exclusão das artistas. Para quem é desse campo, né, Griselda Pollock, Linda Nochlin, que são os cânones da história da arte feminista, é uma história da arte voltada para entender um fenômeno que é bastante presente na historiografia da arte, ou era até recentemente, que é a questão da exclusão da memória das mulheres artistas do cânone. Enfim, e no doutorado eu diria que foi muito ajustada essa bibliografia do exterior com o caso das acadêmicas brasileiras, que são ainda muito desconhecidas, com raras exceções. Quando eu entrei na USP, foi como professora do curso de Têxtil e Moda da USP Leste, e naquele momento eu continuei estudando uma artista também esquecida, ou que foi bastante esquecida e vem sendo recuperada, né, Renata, felizmente, que é a Regina Gomes de Graça, uma artista têxtil, que agora tem um lugar aí importante no MAC, eu sei que a Renata vai abordá-la. Então, diria que essa historiografia também foi ajustada para entender o caso da Regina Gomes de Graça. Quando eu entrei no IEB, pensei em continuar esse trabalho sobre as modernistas, e daí me deparei com esses acervos fantásticos que a Mônica comentou, e é fato, os acervos do IEB são muito ricos para a memória do modernismo no Brasil. Eles institucionalizam, inclusive, um tipo, né, de memória desse modernismo, e temos aqui presentes obras, sobretudo da Anita Malfatti, que é esse rosto que vocês veem à esquerda de vocês, ao lado a Tarsila do Amaral, que também tem bastante coisa aqui, muitas cartas trocadas com Mário, livros que ela ilustrou, e também agora, graças ao acervo da Araci Amaral, que também faz parte do IEB, toda a documentação referente à pesquisa fundamental da Araci Amaral sobre a Tarsila. Bom, a questão que eu, então, começo a apresentar é que essa bibliografia estrangeira, voltada para a questão da exclusão das mulheres artistas, não me parecia casar muito bem com o caso das brasileiras. A gente não pode dizer que a Anita e a Tarsila tenham sido excluídas da história da arte brasileira, em nenhum momento. Talvez, durante os anos 30, 40, durante a Era Vargas, elas tenham ficado um pouco à sombra. Mas não é possível dizer que elas são casos de mulheres excluídas. E daí, enfim, era uma questão para mim, né? Como trabalhar com gênero como uma variável importante da existência social dos humanos, né? A gente fala nas ciências sociais, estou olhando aqui para o Gabriel, que a gente tem 3 marcadores sociais dos quais a gente não pode escapar: classe social, raça e gênero. São 3 marcadores que estão no corpo e que, enfim, vão ser classificados socialmente por eles. Então, o gênero é uma dimensão constitutiva da vida social e eu nunca quis abrir mão disso. Mas não era possível trabalhar com a lógica da exclusão nesse caso. Então, foi difícil entender como construir o gênero como uma categoria operatória, que não fosse calcada nessa questão. E aqui eu coloco um exemplo, né, de que essas artistas foram reconhecidas pelos próprios pares, o que não é comum nos circuitos modernistas internacionais, com raras exceções. Aqui eu coloco essa carta que o Mário trocou com a Anita, não é o único texto que ele diz isso, mas, enfim, ele dizendo: estou insaciável a respeito de notícias tuas, continua, e lá no final ele coloca: é engraçado, a pintura brasileira hoje está dependendo das mulheres e nas mãos delas. Tu, Tarsila e Zina, sempre caminhando enquanto os homens decaem. É uma fala potente, ainda que ela tenha circulado
privadamente, porque é uma carta trocada com a Anitta, não é um texto que ele publicou num jornal, mas em alguns textos ele menciona isso, que a Anitta e a Tarsila são os grandes expoentes da arte brasileira. E daí, só para você ter uma ideia do quanto isso é incomum, esse livro é um livro que, infelizmente, não foi traduzido ainda, seria muito bacana se fosse, Femme Artiste, Artiste Femme, da Catherine Gonard e Elisabeth Lebovici. Elas são duas historiadoras da arte feministas francesas, que trabalham, elas já são mais sêniores, né? Então, essa pesquisa delas foi desenvolvida ao longo de 40 anos, até onde eu sei, e elas recensearam, entre 1900 e 1939, 3.000 mulheres ativas na Europa. Europa, leia-se, não é a Europa toda, né? França, Alemanha, Rússia, Itália, Espanha, Portugal, os países que também que elas conseguem ler as línguas, né? Embora a Rússia também entre aí. Mas 3.000 é um número assustador. Se eu jogar a pergunta para vocês de quantas mulheres vocês se lembram modernistas ativas na França, que era a capital da arte moderna nesse período. Não vou jogar para o Tadeu, porque eu sei que ele vai lembrar de uns 15 nomes, Anna Hoffman também, mas, em geral, o público fala, teve Suzanne Valadon, Marie Laurencin, ponto. Então, onde é que estão essas 3.000? Então, como elas falam, assim, por maior que tenha sido a notoriedade dessas mulheres em vida, elas foram praticamente excluídas pela dura seleção da história da arte. Um outro exemplo que é importante para a gente, inclusive porque há comparações entre a Semana e o Armory Show nos Estados Unidos, como eventos que tiveram esse lugar simbólico de um certo estopim da consciência do moderno, embora a escala seja muito diferente, né? O Armory Show teve 300 artistas participando, e desses, 50 são mulheres. Os primeiros trabalhos que têm sido feitos hoje sobre as mulheres que participaram do Armory Show vem começando a aparecer. Essa tese, por exemplo, é pioneira, de 2014. Ou seja, muito recente, né? Mesmo nos Estados Unidos, essa preocupação. E hoje, lembra-se assim, da Mary Cassatt, da Marie Laurencin, de pouquíssimas mulheres que participaram dessa exposição, mas foram 50. Então, isso para colocar que o nosso caso é um caso particular do modernismo brasileiro, quando comparado com os casos no exterior. Por isso que eu acho também que eu demorei bastante para fazer a livre docência, porque os meus modelos, e quem vem da sociologia, essa é uma diferença da história, eu acho, a gente é muito formado a partir de modelos teóricos. E eles são incríveis para nos ajudarem a recortar a realidade, organizá-la, mas também, por vezes, são incômodos quando a realidade não se ajusta ao modelo, né? Quem vem das ciências sociais e economia me entenderá quando eu falo isso, né? A gente vem com balizas tão perfeitas de fora e o Brasil desafia quase tudo, né? Então, a primeira coisa é isso, que, enfim, essa história calcada na exclusão não dava conta do caso das mulheres modernistas, e eu queria pensar de que modo é possível a gente entender que o gênero é uma dimensão que permite a inserção, de algum modo. E fui entendendo, a partir, inclusive, do texto do Tadeu, que é um texto muito importante, que eu citarei, que a Anitta foi, muitas vezes, descrita como uma vítima do modernismo brasileiro. Então, o primeiro grande nome, né, da arte moderna introdutora das linguagens modernistas, que depois foi trilhando uma carreira inesperada, digamos, ou ela fez opções que não eram as esperadas, e isso tinha que ter alguma causa. E a causa foi, muitas vezes, apontada como sendo a crítica que o Lobato fez a ela em 1917. Mas a Anitta morreu nos anos 60, e vamos combinar que é complicado você atribuir toda a trajetória de um artista por 40 anos a uma crítica que ele sofreu no começo da carreira. Não faz muito sentido, né? A Tarsila, por outro lado, me espantava. Quando eu ia preparar as aulas, a gente usa a internet, né? A gente fala para os alunos não se fiarem na Wikipedia, mas a gente também usa a internet assim, para ser mais rapidinho, montar o PowerPoint. E me surpreendiu o tanto de blogs falando da beleza da Tarsila. Eram muitos blogs, a linda Tarsila, a beleza da Tarsila. Sempre a Tarsila
Tarsila jovem, considerem que ela morreu nos anos 70, já com uma idade avançada, e sempre muito colocada como musa. Também um texto que eu confesso é de um professor da casa, muito admirável em vários sentidos, mas que foi um texto que também me causou uma certa perplexidade, é o do Calil, com fotografias que ele achou na Biblioteca Mário de Andrade, que o título é A Mais Bela Caipirinha do Mundo. E também um texto que não foi fácil para mim debater, porque é do meu orientador, o Sérgio Miceli, em que ele compara a Anitta e a Tarsila, e nessa chave da Anitta como uma pessoa com muitos gaps, né, de classe social, de beleza, etc., de casamento, ela não se casou, e a Tarsila como alguém que tem muitos capitais, a beleza, o dinheiro e o casamento. Enfim, esses textos me incomodavam. Assim, agora, né, eu já sou uma senhora, indo para os 50 anos de livre docente, então eu me sinto mais livre para apontar isso. Mas quando a gente está fazendo tese, né, você lidar com os seus professores não é fácil. Mas daí eu fui entendendo que existe um lugar aí muito feminilizado, né, vítima e musa, e a tese é um pouco essa de livre docência, que a despeito da produção e das trajetórias, existem 3 lugares no discurso, na narrativa de história da arte, que são lugares muito generificados. Anitta, vítima, Tarsila, musa, e a Regina Gomes de Graça, que eu não vou falar hoje porque não daria tempo, mas eu pensei em falar só sobre ela, mas sabia também que a Renata abordaria essa, a esposa do John Graça. Então, vítima, musa e esposa são 3 lugares muito feminilizados, né? Bom, para a construção da vítima e da musa, a passagem das duas e os caminhos por elas adotados em Paris são bastante importantes. Então, o que eu vou propor é uma releitura das escolhas feitas pela Anitta. Só para, assim, rapidamente pontuar, isso também está muito bem trabalhado lá já na historiografia, mas temos aqui um exemplo da Boba, que é uma obra célebre da Anitta dos anos 10, então dessa Anitta inovadora, que expôs em 17 e causou reações no público local, e a obra final que ela apresenta após o seu estágio em Paris, em 1928, que se chama Ressurreição de Lázaro e que está no Museu de Arte Sacra. Talvez choque o público, né, imaginar que uma artista começa com essa obra contundente do ponto de vista cromático e também temático, como apontou Sérgio Miceli, e eu acho que com razão, é um tema também inusitado, e ao invés dela progredir, a história da arte tem muito essa expectativa do progresso, né? O que será o progresso, né? Mas, enfim, existe essa expectativa de um progresso, o artista ser cada vez mais ousado, romper cada vez mais. E, no entanto, quando a gente olha a obra final que ela faz, é uma obra de colorido muito mais temperado, um tema religioso, enfim, é uma obra muito mais conservadora, sempre entre aspas, do que a que ela faz nos anos 10. E como explicar esse retrocesso, né? Então, esse é um ponto que há muitos trabalhos que se dedicam. A Renata, professora do Espírito Santo, tem feito trabalhos excelentes sobre a Anitta Malfatti. Enfim, eu não sou a primeira a estudar isso. A Roberta, que foi me orientando, fez um trabalho muito bom também sobre essa fase religiosa, mas é uma questão para a gente entender, né? A Anitta é uma questão. Essa viagem para Paris, só um comentário para quem não sabe, ela se formou na Alemanha entre 10 e 14, depois ela foi para Nova York entre 15 e 16. As 2 primeiras viagens foram pagas pelo tio, Jorge Krug, e essa viagem para Paris, onde ela fica de 23 a 28, foi via pensionato artístico do Estado de São Paulo. Ela teve uma bolsa, que era uma bolsa pública, mas muito controlada por um senador da época, o Freitas Vale, e essa bolsa colocava algumas regras, isso é importante, né? Ela tinha que fazer algumas cópias de obras que estão hoje na Pinacoteca, e uma das coisas é apresentar uma tela final, né? E ela escolhe, como a gente, né, uma tese no final de 5 anos, essa é a obra-tese dela, Ressurreição de Lázaro.
Ao contrário dela, a Tarsila, que está em Paris na mesma época, com recursos próprios, passa, num espaço de tempo muito curto, em 1 ano, de uma obra pós-impressionista, como esse Nu, que a gente vê que ela faz em 22, daí só sempre pontuando, né? Em 22, no começo do ano, ela estava em Paris, por isso ela não participou da semana, pontuou porque esse ano foi o ano do centenário, quantos jornalistas falaram, né, que a Tarsila estava na semana, então é sempre bom reforçar que ela não estava, porque ela estava em Paris. E, nesse momento, ela fazia obras pós-impressionistas, como esse Nu, numa academia privada. Ela estudava lá, a Academia Julian, que recebeu muitos artistas dessa geração. Como ela própria fala, é em São Paulo que ela vai descobrir o modernismo. Quando ela volta e reencontra a Anitta, que era uma amiga de alguns anos antes. A Anitta insere no grupo paulista, e, a partir daí, na verdade, que ela se socializa mais com a ideia de modernismo. Bom, em 23, ela vai para Paris, como tantos brasileiros, e, rapidamente, ela passa dessa obra pós-impressionista para essa obra que eu acho emblemática, apesar de toda a crítica atual a ela, que, enfim, é bem-vindo sempre, né? Crítica rever, né? A nossa tradição é sempre bom, mas, apesar de tudo, é uma obra emblemática dessa passagem para uma obra cubista e com uma temática nacionalista. Então, uma obra que encarna bem o ideal de uma geração. Então, se percebe que, enquanto uma vai numa direção tida como progressiva, a outra vai numa direção tida como regressiva, né? Como explicar isso? E isso acabou virando um topos. Daí eu realmente quero saber depois o que o Tadeu acha. Virou um topos, a ideia de que uma foi para o alto e a outra foi para baixo, né? Como se houvesse uma linearidade também estipulada e pré-determinada do que é a arte, né? Bom, concordo totalmente com o Tadeu que uma pessoa-chave para compor esse olhar sobre a Anitta como vítima foi o próprio Mário de Andrade, pelo seu lugar, né, que também não é um lugar que nos anos 20 estava estabilizado, acho que Tadeu talvez trabalhe isso, mas ele foi sendo construído, e nós no IEB temos também esse papel de construí-lo como uma fonte privilegiada para entender o que é a história da arte moderna no Brasil, né? Então, esse olhar do Mário foi sendo cada vez mais ampliado, impactando e virando uma espécie realmente de cânone, né? Em 26, ele escreve esse texto, já falando, né, desse período em que a Anitta está em Paris, preocupado com os rumos que ela vem tomando. As cartas que eles trocam um com o outro são incríveis, e pena que esse livro ainda não está publicado pela EDUSP, quando você vê o que porque a gente vê outra Anitta ali, né? Ele falando, Anitta, você tem que fazer tal coisa. Ela fala, não vou fazer, não, eu não quero, eu gosto disso, eu não gosto daquilo. Eu gosto do Matisse, eu não gosto de cubismo, enfim. Então, a gente vê uma Anitta reativa, uma Anitta que escolheu um caminho, né? E, enfim, esse texto aqui dele, eu acho que é um texto muito interessante, porque ele fala dessa Anitta que fraquejou nesse momento e atribui, né, essa perda dos quadros másculos dos anos 10, como a Onda, entre outros. Essa força psicológica que ela tinha nos anos 10, ela cai a partir dos anos 20, e ele eu coloquei em vermelho, toda a força psicológica, toda a energia masculina dessas obras admiráveis fugiu. E, nesse período de transição, a gente sofria. Enfim, o que ele está dizendo aqui? Ele está atribuindo a questão, a contenda com Lobato, esse processo da Anitta do qual ele não gosta, né? Bom, aqui cito o Tadeu, que tem um texto publicado como artigo, né, no SEBRAP, e depois no livro O Modernismo, que veio depois, e que eu concordo totalmente. O Tadeu coloca que era difícil para os colegas de geração, que ainda estavam na briga, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente perde hoje, essa dimensão, que nos anos 20, 30, eles não tinham ganhado o debate, eles estavam brigando, assim, os lugares não estavam colocados, né? E que era difícil para essa geração explicar como a pioneira do modernismo no Brasil, a Anitta, abandonou o barco, né? Então, acho que é possível vocês lerem como o Tadeu narra essa questão, e eu concordo totalmente. Então, de que, enfim, isso não é quase um subterfúgio para explicar como
foi possível que a pioneira do modernismo paulistano tenha enveredado por um outro caminho e que, no fundo, quando a gente olha as obras que são expostas nos salões dos anos 20 e 30, no fundo, ela se aproxima muito daqueles que os próprios modernistas se chamavam de acadêmicos, que era com quem eles brigavam. Então, é quase como se ela tivesse, né, mudado de lado. Bom, acrescentando as pesquisas dos outros colegas, eu queria, então, trabalhar um pouco, talvez, enfim, queria saber também, depois, realmente, como os especialistas em modernismo leem isso, que é a ideia de primitivismo que a própria Anitta advoga nesse momento, né? E que foi alguma coisa que me veio a partir de duas coisas. Da leitura dos textos do Maurice Denis, que é apontado justamente como a pior influência que ela segue nesse período francês conservador, né? Essa carta, por exemplo, do Ian de Almeida Prado para o Mário de Andrade, ele fala: Anitta trabalha, infelizmente, com Maurice Denis. Ele estava lá, né, em Paris, e viu ela se aproximando do Maurice Denis. Aqui é a obra que eu já mostrei. Deixa eu mostrar a obra. Em 1919, o Maurice Denis, que eu não sei se todos conhecem, mas ele foi um nome muito importante nos nabis, né, quando ele fez parte dos nabis, uma geração que, na época, foi tida como moderna, em 1890. E, em 1910, 20, ele já estava numa outra posição, digamos, né, muito mais estabelecida, era já um artista oficial, de certo modo. Ai, meu Deus, nossa, eu vou ter que correr muito. Você me dá mais 15, então. A Sônia falou 35, tá? Ele já era um artista oficial. E, em 19, ele fez essa obra, tem o mesmo título, Ressurreição de Lázaro. Vejam que não tem nada a ver. Formalmente, não tem absolutamente nada a ver. Tem a ver do ponto de vista temático. E, nesse momento, Maurice Denis, é uma coisa que aqui no Brasil a gente sabe menos, ele comandava um grupo de artistas na França que se chama Atelier des Arts Sacrés, Atelier de Arte Sagrada. Esse é um movimento forte na França, que é um modernismo religioso. Isso é uma particularidade francesa. Eu acho que no Brasil a gente não tem essa ideia de um modernismo religioso como alguma coisa, enfim, moderna. A gente associa isso a um caráter conservador do moderno no Brasil. Só lembrando, a França saiu destruída da Primeira Guerra Mundial, muitas igrejas tinham ido para o chão, então trata-se de um grupo de artistas de orientação religiosa que se propõe a fazer uma arte total, daí dialogando com o que a Renata vai falar, ou seja, reconstruir ambientes inteiros. Arte total é um lema moderno, mas a partir de uma perspectiva religiosa. Então, e o Maurice Denis é o chefe desse grupo. Então, fazia sentido, entende, esse caminho na França, naquela época. Hoje, só um parênteses, essa produção também é vista como muito ruim, fora do cânone do moderno. Ela não está no Orsay, ela está no Musée des Années 30, que é um museu fora de Paris. Então, também é um jeito de, simbolicamente, colocar para fora da grande narrativa, né? Mas, na época, teve bastante penetração. Aqui, só para mostrar as nossas joinhas maravilhosas do IEB, a gente tem diversos cadernos de estudos da Anitta, muitos desse período, então a gente consegue acompanhar, né, o percurso dela, o projeto, o percurso de trabalho criativo. Aqui uma carta que a gente tem o xerox, na verdade, no arquivo do IEB, que ela manda em 25 para o Freitas Vale, que é o patrono, mostrando que ela já tinha definido. Ela está contando na carta que ela já tinha definido o tema final, já então em 25. Entre 25 e 24, um pouco antes dessa carta, a Anitta fez uma viagem para a Itália que foi um grande marco na vida dela, foi um turning point, né? Isso está muito presente nas cartas que ela escreve para o Mário também. Enfim, é uma fonte importante para mim, junto com os textos, né? Com as imagens, são as cartas. E nessa carta, por exemplo, ela fala que na Itália ela achou a pintura que ela tanto procurava nesse momento, que é uma pintura viva, que é uma pintura fresca, que tem uma festa das cores, e que aí ela se sentiu, né? E aqui ela usa, e não é a única vez, ela usa esse termo muitas vezes nas cartas. Você vai gostar, parece um afresco primitivo, é uma pintura primitiva. Então, essa ideia do primitivo aparece diversas vezes nas suas cartas.
Temos também fotografias que ela própria fez dessas obras, que servem, portanto, como modelo para ela compor a sua obra final, o Lázaro. Notem aqui que essa é uma obra do Frangélico, né? Essa é do Frangélico. Eu vou pedir, se vocês puderem, para entender, assim, enfim, tem um ponto aqui importante, que é esse uso do Lázaro com essas... como é que chama isso? Esses... Não é esparadrapo, gente, tem um nome... Esses tecidos, vocês lembram o nome disso? Eu esqueci. Ataduras, mas acho que tem um nome disso. Isso é uma iconografia do Lázaro muito antiga, que é associada, por exemplo, o Frangélico e o Giotto, de quem também ela fez fotos, que são artistas classificados como pré-renascentistas ou primitivos italianos, né? Então, essa ideia de primitivo que ela está acionando tem a ver com esses modelos que ela escolhe, né? Só vários modelos, ela escolhe os ditos primitivos italianos. Vamos ver se eu consigo agora sintetizar essa ideia de primitivo dela. O Maurice Denis, com quem ela não foi aluna propriamente do Maurice Denis, mas ela com certeza leu os textos, inclusive que ele publicou em 22. Um dado biográfico que eu acho que é importante para esse tema é que a Anitta era bastante religiosa. Ela fazia parte de um grupo que é Renovação Cristã. A gente nunca entendeu muito bem exatamente o que é isso, mas ela era bastante religiosa. Ela tem cadernos e cadernos de textos religiosos. Tem uma célebre carta que ela mandou para o Mário, explicando, né, a adesão dela ao catolicismo, ao tema, inclusive, do Lázaro. E o Maurice Denis, que ela certamente leu, As Novas Teorias da Arte Moderna, esse é um livro que, lendo, você fala, bom, se ele não foi uma fonte para ela do ponto de vista formal, ele foi uma fonte do ponto de vista teórico. Porque o que ele coloca aqui? Que é preciso se retomar a pintura dos primitivos italianos, porque essa é uma pintura viva, ela é uma pintura fresca e que não cai nessa armadilha de uma convenção criada pela pintura religiosa acadêmica. Eu sei que é um pouco longe eu falar isso no Brasil, porque a gente não tem esses museus franceses que, quando você entra, você vê assim, toneladas, quilômetros e quilômetros e quilômetros de cristos acadêmicos, né? Grandes obras, e todas com uma formatação, tirando algumas, mas uma formatação muito severa. Então, Maurice Denis ele advogava contra a tradição acadêmica. Então, é um anti-academismo e uma volta aos primitivos italianos em nome de uma fé genuína, primitiva, primeira, né? Então, vejam que tem uma ideia de primitivismo aqui associado ao caráter anti-acadêmico dessa produção. Isso é moderno. Aqui eu coloquei 3 obras maravilhosas, enfim, que não são tão rígidas quanto a tradição francesa de pintura religiosa, mas que, para vocês verem que existe um tipo de figuração do Lázaro que não tem nada a ver com aquela que ela escolhe, que não tem atadura, que está geralmente do lado direito. Ela justamente vai escolher uma figuração que é a dos primitivos italianos. Eu acho que agora, né, nessa comparação, fica mais claro que tem uma escolha por um modelo muito ligado a uma pintura, naif, embora eu estou ciente de que tem muita diferença entre a qualidade do Frangélico e a qualidade da Anitta, tá? Eu não estou advogando aqui que ela está no nível do Frangélico, mas entendendo que modelos que ela escolheu e como isso está ligado a um determinado tipo de ideia de primitivismo, né, nessa pintura. Eu tento argumentar no livro e num artigo também que eu publiquei que o primitivismo é uma categoria, naquele momento, polifônica. Hoje a gente associa primitivismo a um partido, que é Gauguin, Picasso, Schmidt-Rottluff e Tarsila, né, no caso do Brasil. Naquele momento, isso a gente vê em vários textos do Carlos Carrà, por exemplo, dos italianos, reivindicando a ideia de primitivos italianos como uma ideia de... O que é primitivismo? É a busca de origens longínquas, seja no tempo, seja no espaço, e que permitam renovar uma tradição artística que é vista como
não é ultrapassada, mas é vista como obsoleta, como alguma coisa que tem que ser ultrapassada, uma fórmula que cansou. Então, contra essa tradição, é preciso voltar às origens. A diferença é o que cada um vai entender como origem. Enquanto esse primitivismo do exótico, que é o que ganhou, digamos, o espaço na história da arte, que é o dominante, que é o mais importante, advoga que as origens têm que ser encontradas em outras culturas, na Oceania, na África ou no Brasil, na América Latina, existe um primitivismo classicizante que fala que as origens têm que ser encontradas antes do Renascimento. E a Anitta se filia a essa corrente, que é uma corrente mais internacional e que, talvez por isso, tenha muito pouco espaço no Brasil, né? Já que aqui também o nosso modernismo dos anos 20 militava por uma arte nacional, né? Bom, aqui, só para contrapor, né, a gente tem, por outro lado, a Tarsila também aderindo à ideia de primitivismo, e essa obra é muito emblemática, não é por nada que essa que ela doa, ela opta por doar essa obra Cuca para a coleção de museus nacionais franceses. Ela está em Grenoble, emprestada no Centre Pompidou. Ela é uma obra que, enfim, ela responde bem à ideia de um artista brasileiro que é capaz de plasmar um primitivismo, uma arte primitiva a partir do seu país, né? Então, a gente tem aqui a Cuca, que seria um monstro imaginário nacional, a paisagem nacional, os bichinhos, né, do Brasil, e algo que é muito importante nessa tela, que é a moldura. Salvo engano, acho que é a única, né, Ana, que ainda conserva a moldura original, que é do Legrand, que era um artista déco importante na França. Ela é feita com pele de serpente, então, o que acentua, né, o exotismo. Então, uma artista que vem do Brasil, país das cobras, que usa a pele de serpente, né, na moldura. E, na época, se falava muito das molduras que ela usava. Hoje, muitas foram substituídas. Eu, na verdade, só conheço essa que sobrou. Então, eu vou tentar encaminhar para o fim para sintetizar. É importante entender que, no ambiente parisiense, se esperava, como diz o André Warnaud, que foi quem inventou a ideia da Escola de Paris, que cada artista contribuísse nessa escola universal, internacional, a partir das particularidades do seu próprio país. Ele falava que a França se divide, ela acolhe todos, né? Mas que existem aqueles que só imitam os franceses, e existe aqueles que contribuem. Então, era esperado que cada um contribuísse com a particularidade do seu país. Como eu uso no texto a ideia bem mais da antropologia, né, performatizasse, na verdade, a sua condição de outridade. A gente até hoje sente isso, né? Quando você vai dar aula lá fora, você tem que falar do Brasil, porque, afinal, eles não vão me chamar para dar aula sobre Bourdieu, né? Você tem que, né, enfim, a gente não pode falar do universal, a gente fala a partir da situação. Ambas tentaram, essa é a minha tese, responder a isso, só que de modos diferentes. Para entender o que eles esperavam também dos latino-americanos. Ai, tem um a mais ali, tá? 1920, 45, desculpa. As obras que eles compraram não foram muitas. Dos 300 artistas latino-americanos que passaram por Paris, eles compram pouquíssimas, assim, menos de 9% deles conseguiu, né, ter uma obra inserida no museu. Mas essa é uma, da Madame Frida de Rivera. Eu demorei muito para chegar nessa pasta, porque Frida Kahlo, né? Ela não chamou Frida de Rivera, mas, enfim, ela estava no grupo, nos artistas homens, foi via Rivera que eu cheguei a ela. Mas vocês veem que é um autorretrato dela bastante, enfim, que o exotismo está marcado, como está, né, na obra da Frida, de um modo geral, mas aqui claramente, né, com as cores tropicais, enfim, os pássaros. Isso continua em outras. Uma artista peruana, Júlia Codesido, também, né, o que a artista peruana pode representar, o que interessa, a figuração dos índios peruanos. José Antônio Terry, mesma coisa, um tema característico da América Latina, né, a questão interétnica. Figari, que fazia um sucesso estrondoso lá, com as suas obras de candombe, né? Então, vejam que existe uma reiteração da busca pelo exótico, ou a ideia de que o artista latino-americano ele tem que contribuir figurando a particularidade do seu país, que é o exótico. Eu acabo com essa daqui, que é o Carlos... Ah, não, ainda tem os brasileiros, né? O Castellanos, que é um que eu nunca vi essa obra ao vivo, e ela é bem grande, né? Está no Museu Menor, que é em Tir. O Rego Monteiro foi também, tem 2 obras adquiridas nessa época.
E o de Cavalcante, Cena Brasileira, em que o texto diz que há poucas obras do Brasil na coleção nacional francesa e que seria interessante comprar essa obra de Cavalcante porque ela figura o Brasil. Então, os negros, a festa popular, etc. Então, enfim, entendendo, né, assim, finalizando, indo realmente para o fim, que para Tarsila a representação do exotismo, para mim, é uma estratégia. Quando eu falo isso, não é que ela é malévola, né? Que ela pensou, como eu faço para... Não é isso, mas havia essa expectativa em torno dos latino-americanos representarem esse lugar esquisito de onde eles vêm e contribuíssem, portanto, para uma escola universal. A Tarsila nunca fez isso com a própria imagem, né? Isso é uma coisa que eu discuto no livro, diferente da Frida, que coloca esse exotismo em si mesma, nos seus autorretratos. A Tarsila, nas suas figurações, é sempre uma mulher elegante, culta, cosmopolita, vestida francesa. Essa é uma foto clássica, né, do seu estúdio, em que talvez ela pose mais como mecenas e colecionadora do que propriamente como artista, já que a gente não vê ela trabalhando no cavalete. Enfim, e daí aqui algumas obras da sua coleção, né, que são uma baita coleção. De Quirico, continua no Brasil, é do MAC. Embaixo, uma obra do Brancusi, que foi para os Estados Unidos. E essa tela, que era imensa, né? Vocês veem ali atrás, do Roberto Delaunay, que também foi para os Estados Unidos. Então, também diferindo da Frida e do Diego, que colecionavam arte popular, a Tarsila nunca colecionou arte popular, que eu saiba. Mas, nas suas obras, ela responde a essa expectativa de exotismo parisiense com sucesso. Acabo aqui com uma obra da Anitta, uma outra obra que hoje pertence a uma coleção privada, se eu não me engano, é da Milu Vilela, essa obra. Não, essa não é da Milu, não. Essa eu não sei onde está. A Milu é a mulher do Pará. Está numa coleção privada, e ela diz para ele: tenho trabalhado muito, Mário, minha Puritas ficou linda mesmo deveras. Parece de um mestre primitivo, conforme diferentes artistas que pensaram que eu tivesse em casa a reprodução de um dos mestres. Sei que isso dará prazer a você. É quase triste para a gente, né, ler essa carta, porque a gente sabe que o Mário, pouco tempo antes, achava que ela tinha tomado um rumo completamente incorreto, mas a ideia é um pouco mostrar que esse rumo, talvez incorreto, dentro de um ideário modernista da sua geração no Brasil, fazia sentido internacionalmente, ela não estava sozinha nesse caminho. Recentemente, eu não tive como incluir, mas eu acabei de ler um trabalho sobre a viagem do Diego Rivera à Itália, e os esboços que ele fez são muito próximos, assim, o tipo de desenho que ele faz. O Torres Garcia também tem uma fase em Barcelona muito ligada a esse primitivismo mais, digamos, universal, né? Que, então, como eu falei, correspondia ao que o Maurice Denis defendia, que era um líder, naquele momento, na França, correspondia a uma expectativa também de um primitivismo atrelado à produção artística antes do Renascimento. Não foi esse o partido que ganhou no Brasil, mas eu acho que é dever da gente também reconstituir as escolhas históricas na sua historicidade, entender que a Anitta não foi nem louca, nem vítima, seguiu um caminho que não foi exatamente muito alvissareiro, mas que, enfim, era uma possibilidade histórica, né? E é isso. Eu acho que é isso. Obrigada.